Oi, amigos, oi, amigas. Era começo de segundo tempo na Vila Belmiro e o Flamengo dominava o Santos. Depois de uma primeira parte boa, equilibrada, o Peixe não voltou tão bem do intervalo, a defesa estava ficando acuada, não existia mais contra-ataque, o Guilherme estava errando lances consecutivos, a paciência estava indo embora. E aí os primeiros gritos de Robinho, Robinho, ecoam pelo estádio muito rápido. E aí um torcedor, que é até meu assinante no Instagram, gosta muito do meu trabalho, vira pra mim e fala, Mussete, tu acha que o Robinho vai entrar? Eu falo, não, cara, nem a pau. Ele tá aqui mais pra sentir. Dá 2 ou 3 minutos, Robinho Júnior é chamado pelo Kleber Xavier. Eu olho pra ele e brinco, putz, eu não entendo nada. Que bom que eu tava errado, porque o Robinho Júnior ele transformou a energia da Vila Belmiro. Não era um dia de estádio vazio, longe disso, estádio cheio, o clima estava bom, mas ao longo do jogo o pessimismo foi aumentando, a impaciência foi aumentando, e basta o Robinho Júnior entrar para que o Santos seja o Santos. E essa é a principal característica do tal DNA do clube. Nas redes sociais, o apoio à base não é irrestrito, longe disso, mas na Vila existe essa sinergia, essa química, pelo menos quando o jogador está começando. Então, o Robinho Júnior é chamado e entra leve diante de um apoio gigantesco do estádio. E aí basta a primeira mini pedalada dele para que várias lembranças viessem à tona, para que todo mundo se empolgasse. Então, o cara que estava em pé de braço cruzado já se ergueu, quem estava sentado levantou. Estava todo mundo muito na expectativa pelo Robinho Júnior e esse otimismo, essa esperança aparecem ou aumentam a partir da entrada desse menino de 17 anos, 1,70 m e 51 quilos. E aí a história volta. O Robinho, o pai do Robinho Júnior, está preso por um crime bárbaro que cometeu. Mas a história em campo, isso não pode respingar no Robinho Júnior. A história que o Robinho fez em campo é a história de um moleque franzino que subiu cedo, sem grandes processos, e devolveu a esperança ao torcedor do clube. Tirou da fila. E anos depois ele volta para ajudar na formação do Neymar. E agora está o Neymar ajudando o Robinho Júnior. Isso é o suco do Santos Futebol Clube. É o Santos na sua essência. É uma falta onde Neymar e Robinho Júnior conversam quem vai bater. Então, o Robinho Júnior trouxe essa energia, essa esperança, esse frescor suficientes para que o Santos atingisse o resultado inesperado contra o líder do Campeonato Brasileiro. A atuação do Robinho, individualmente falando, não é decisiva, mas é uma boa atuação. O moleque entra com personalidade, consegue driblar. No final do jogo, a frieza que ele teve com o Rossi, ele volta para marcar. Mas o grande papel do Robinho Júnior nessa partida foi a esperança, foi a energia, foi mexer num cenário que parecia favorável para o Flamengo. As alterações do Kleber Xavier foram bem feitas, como eu disse no vídeo de análise, a entrada do Bom Tempo fechando o meio, a entrada do Robinho dando esse frescor. Mas além das questões táticas muito bem feitas pelo Kleber, de um time que se dedicou muito, existiu sim essa aura, essa energia, essa esperança, esse otimismo, esse pedaço do DNA do Santos Futebol Clube. Então esse vídeo é para contar essa observação que eu tive na Vila, esse erro que eu cometi, de certa forma, ali com o torcedor, e contar também por que eu esperava que o Neymar e o Robinho Júnior não jogassem juntos nessa partida. Para mim, de fato, o Robinho Júnior sentiria a energia, o ambiente de um jogo, porque até outro dia existia uma grande cautela sobre o garoto. Só que essa cautela, aos poucos, foi sendo diluída pela própria maturidade e personalidade do Robinho. Então, pós-jogo, eu fui perguntar, falei, gente, e aí, cadê aquela cautela que vocês me contaram? E eu tive respostas interessantes, então aqui nesse vídeo vai essa apuração do porquê o Robinho queimou, de certa forma, algumas etapas, e também contar alguns bastidores da renovação que mostram porque o caso do Robinho é muito complexo e a gente precisa ter cuidado porque é normal que ele oscile, é normal que ele viva momentos difíceis, que em algum momento seja difícil conciliar a carreira dele com o problema do pai. A gente espera que ele possa ser blindado e que se fale do Robinho Júnior em campo, porque ele não tem nada a ver com o que o pai fez. Então vamos lá por partes. Eu publiquei matérias e vídeos recentes sobre a questão da maturidade tardia, a maturação tardia do Robinho Júnior. Ele tem 51 quilos e 1,70 m, e não é apenas franzino, magro. O biotipo dele é lento, de alguma forma. Ele ainda vai crescer e se desenvolver. Então, o que eu ouvi no Santos é de que ele tem 17 anos com corpo de 15.
enquanto outros atletas têm 17 anos com corpo de 19 e de 20. Então o Robinho ele tem esse déficit físico, enquanto tem uma qualidade técnica absurda que todos reconhecem lá dentro. Se evita comparações, mas acaba sendo inevitável. O Robinho ele tem todos os trejeitos do pai, ele é canhoto e tem uma finalização muito melhor do que o Robinho tinha, com a mesma habilidade de pedalar, de dribles, ensinando o Neymar a fazer embaixadinhas diferentes. Então ele é um talento muito grande, mas que mesmo assim quase foi dispensado mais de uma vez nas categorias de base, muito por conta desse déficit físico. Então talvez tenha faltado ao longo dos últimos anos esse diagnóstico de temos um talento bruto, um diamante, que pode ser lapidado com calma e que talvez tenha mais dificuldade que os demais, mas mesmo assim ele esteve perto de ser dispensado. A gente vê, por exemplo, o Matheus Lima, em fim de contrato depois dele chamar muita atenção na base, porque esse moleque basicamente não cresceu. Então, quando ele sobe de categoria, ele não consegue competir. Então, se existia essa preocupação do Robinho, principalmente na transição aí do 17 para o 20, só que o Robinho Júnior foi se firmando, jogou copinha, se torna titular do Sub-20 com o Maurício Cupertino, e aí ele passa a ser olhado de outra forma. Ele quase foi dispensado no final do ano passado, gente. Então, a base diagnostica essa maturação tardia, passa a ter esse cuidado, esse processo de cuidar da parte física sem tirar o que ele tem de melhor, de entender que talvez ele sofra um pouquinho mais por conta disso. Só que o Robinho Júnior, ele tem uma personalidade, uma autoconfiança gigantescas. O que me contam é que ele já gostaria de ter estreado antes. Ele entende que está pronto já há algum tempo. Então, o Santos precisa conciliar essa autoconfiança muito grande com não ter um salto ali, né? O cara pisar no chão. E é o trabalho que tem sido feito recentemente. Tanto é que no começo da temporada, com o Caixinha, o Robinho Júnior estava relacionado para um jogo e acabou cortado de última hora para o Verón estar na partida. E o Robinho Júnior fica muito frustrado, porque ele achava de fato que ele já teria essa primeira chance, que ele estava pronto para isso. E muito desse sentimento tem a ver com o pai. Nas visitas quinzenais que a família faz, o pai do Robinho Júnior, o Robinho primeiro, incentiva e fala, cara, comigo foi assim, ninguém dava nada, eu era franzino, canela que ia quebrar, depois teve até o filé de borboleta do Neymar, na expressão do Luxemburgo, mas do Robinho já se falava a mesma coisa, eu acabei jogando, eu consigo, você vai, filho, confia, sai, você vai tirar esses caras no drible, dá um jeito e tal. Então ele tem essa percepção de que ele vai crescer e se desenvolver fisicamente, mas que ele já está pronto para jogar. Então, quando ele bate na trave, ele se frustra muito. Eu ouvi que ele estava arrasado, assim, a ponto de repensar o futuro dele no Santos, porque ele falava, cara, eu tô pronto, eu mal sou titular no 20, eu tive essa chance e me tiraram, tipo, tiraram o doce da boca da criança mesmo, sabe? Então, chega o interesse do Grêmio, era uma multa nacional baixíssima, então chega o interesse do Grêmio, o Robinho Júnior se sente de alguma forma desprestigiado no Santos, com uma renovação que não estava andando, e aí a questão financeira passa a ser secundária porque o Santos tinha que convencer a família do Robinho, o próprio pai que participou das negociações a cada 15 dias, e por isso que a renovação demora, porque a cada avanço tinha que se esperar a visita quinzenal em Tremembé para que o Robinho soubesse do que estava acontecendo com o filho. Então, existia essa dúvida do que o Santos esperava, se existia um projeto desportivo. Era isso que faria o Robinho renovar. E o Santos consegue provar. Então, o Robinho, ele passa a treinar no elenco profissional, se oferece um salário melhor, com metas factíveis de serem alcançadas. A multa rescisória automaticamente aumenta, né? O contrato vai ser anunciado nos próximos dias. Mas, principalmente, são fatores técnicos, né? O que falta para o Robinho renovar? Ele entender que a gente confia nele? Então, dá a camisa 7. Foi uma ideia do presidente Marcelo Teixeira, que é fissurado pelo número 7. Dá a camisa 7. Pô, presidente, mas não vai ser uma pressão. Dá a camisa 7. Vai dar certo. Dá a camisa 7. Robinho ama vestir a camisa 7. Se sente super bem com isso. Passa a treinar mais no profissional. É relacionado com o jogo contra a Desportiva Ferroviária, que vale lembrar, ele não iria. Só foi porque o Rian toma uma pancada no joelho. Ele vai, ele entra, ele continua treinando no profissional. E o Kleber Xavier, que estava nesse processo, ouvindo a base de calma, vamos relacionar ele com um jogo ou outro, vai treinar e voltar para o 20. O Kleber Xavier percebe que com esses afagos do Santos, o Robinho cresce. Ele não murcha com a pressão, ele cresce. Ele passa a treinar melhor, com mais personalidade, como se a camisa 7 tivesse entrado dentro dele.
com uma personalidade grande, com uma maturidade grande, não apenas com bola, mas sem bola, voltando para marcar, sendo intenso. E o Kleber fala, ele tá pronto. Não tá pronto para jogar, para brilhar, mas tá pronto para participar desse contexto. Então existia uma vaga no banco para um garoto da base que poderia ser do Padula ou do Matheus Xavier, enquanto o Rian tá fora de combate. E o Kleber pensa, é do Robinho Júnior. Ele fez por onde? Então não é uma questão apenas do Robinho vestir a camisa 7, criar uma esperança e isso dar repercussão e renda positiva. Não, o trabalho do dia a dia fez com que o Kleber se sentisse confiante para deixar o Robinho no banco. E não foi aquela escalação como eu pensava. Tipo, deixa ele sentir como é que é uma partida na Vila Belmiro. Não, foi tipo, se ele precisar, ele vai entrar. E o Kleber mostra muita coragem e coloca o Robinho Júnior em campo com tempo suficiente para jogar contra um grande adversário, contra grandes marcadores. E o Robinho demonstra toda essa personalidade que se viu nos treinos. Os próximos passos são difíceis de prever. Esse menino pode oscilar, nem sempre ele vai entrar. E talvez o Santos ainda precise contratar um ponta para não depositar toda essa esperança em cima de um garoto de 17 anos que não apenas é super jovem, mas que tem a maturação tardia diagnosticada. Mas esse vídeo é muito para vocês entenderem o contexto. Eu estava errado quando eu falei com o torcedor, porque as coisas mudaram rapidamente com o Kleber. Então, é um contexto onde o Robinho precisava sentir que o Santos queria ele. E ele sentiu. Essas negociações foram conduzidas pela Vivian, a mãe do Robinho, com a ajuda de um advogado, e o próprio Robinho, nessas visitas quinzenais em Tremembé, ele não tem empresário e o Santos consegue essa renovação muito por provar que o Robinho está nos planos. Então, o Santos provou. Robinho veste a camisa 7, joga contra a Desportiva, enfrenta o Flamengo, o contrato está acertado e o Santos tem esse diamante nas mãos. É um cara que, tecnicamente, ele é fora de série, mas que vai oscilar, que tem 51 quilos, que em alguns contextos ele pode sentir, que tem uma autoconfiança muito grande, que às vezes pode ser confundida talvez com uma soberba. Então, parte do Santos cuidar de um adolescente que tem um contexto familiar super complicado e que mesmo assim conseguiu superar várias dificuldades, que é um menino de um trato muito bom, que todo mundo gosta e que tecnicamente é diferente. É uma história que resume o que é o Santos. A história recente do Santos tem vários desses casos, mas o Santos ter o Robinho Júnior nesse contexto, sendo cuidado, apadrinhado pelo Neymar, é o Santos. Esse é o DNA do clube. Então, que bom que eu estava errado, porque o Robinho ontem decidiu a favor do Santos. Existem muitos fatores, como o brilho do Neymar, a tática do Kleber Xavier, a defesa, o que o Luan Pérez, Souza, Brazão fizeram, mas existe muito dessa energia, desse frescor, dessa esperança, desse otimismo que o Robinho Júnior trouxe para o jogo, e isso é o Santos. Então, espero que o Santos aproveite esse bom momento de vencer o líder do Campeonato Brasileiro, de ter o passado e o presente juntos, para que se cuide dessa transição, para que não se empolgue e que o Robinho faça novas surpresas. Ele surpreendeu recentemente para jogar, então que ele siga nos surpreendendo e que ele consiga superar essa maturação tardia. E caso ele não consiga, que o Santos tenha paciência, que o torcedor entenda que pode demorar, talvez mais do que se imagina, menos do que a gente acha depois do jogo. Mas é isso, a história do Santos está escrita, a história do Santos está mostrada. Robinho Júnior, Neymar, esse lançamento precoce, o Santos é exatamente isso, e eu fiquei muito feliz de prever e de alguma forma feliz também por esse erro de apuração. Beleza? É isso, mais um vídeo entregue no canal. Peço para que vocês se inscrevam, deem like, comentem o que vocês acharam. Esse é o primeiro vídeo que envolve apuração. Qualquer coisa mais quente de negociações, o que for, eu vou trazer para vocês. Assim como pré e pós-jogo, logo mais novos quadros vão estrear. E estou muito feliz, mais de 10 mil inscritos super rápido, vários comentários positivos. E em breve eu vou estrear uma lapela, tá? Eu sei que alguns de vocês estão questionando o áudio, o enquadramento vocês gostaram, o cenário, a produção do Brasão. O áudio talvez esteja aquém do esperado, mas a gente comprou um microfone muito legal, então meus vídeos da Gabi com certeza vão estar melhores a partir da semana que vem. Então, obrigado pelos feedbacks, continuem comentando o que vocês acham, dando dicas e apostando nesse canal que vem muita coisa boa por aí. Beleza? É isso, valeu, até o próximo vídeo.